O caso do general Gonçalves Dias está pegando fogo. Não tem como mais esconder que o governo Lula foi omisso no caso do dia 8 de janeiro. Sabe, as provas são robustas. Basta fazer uma análise. A viagem do Lula sem previsão, o general que marcou a viagem do Lula, que organizou a viagem, estava dentro do palácio e as imagens mostraram isso, e não foi o G. Dias, foi o outro general, o outro militar. A viagem foi às pressas, simplesmente para retirar o Lula de dentro de Brasília. Também nós temos o depoimento do repórter da Reuters, que disse que viu lá dentro a Força Nacional de prontidão, todos lá dentro, mas sem agir, e agora as mensagens ditas num aplicativo de WhatsApp pelo Gonçalves Dias com o Saulo, o diretor da ABIN. E aí, meu amigo, não tem mais como comentar. Tá nítido. Tanto é que a própria imprensa já reverbera isso. Eu vou falar disso com vocês, eu vou trazer a fonte, citando aqui a matéria do jornal Metrópolis. Antes, eu tenho que mendigar. Eu ando com cara de mendigo. Olha essa barba, cabelo. Então, em vez de pedir dinheiro, dá um like, curte, compartilha. Isso ajuda a ter mais engajamento. Desculpa, pessoal, é brincadeira, mas é que a gente tem que fazer esse pedido. Assim o YouTube entende a relevância do nosso trabalho. Mas bora começar? Vamos lá, bora. Gonçalves Dias avisou a ABIN sobre as invasões 2 dias antes, ou seja, ele sabia. E depois sumiu. O Gonçalves Dias é considerado sombra. O apelido do Gonçalves Dias era sombra do Lula. Assim como nós temos, presta atenção, o Mauro Cid, que é acusado em relação ao Bolsonaro de ser o assessor direto e está sempre com o Bolsonaro, o G. Dias era isso. E aí vocês vêm me falar que isso não chega até o Lula, que o Lula não sabia, e que a viagem de conveniência do Lula, que a própria CPMI conseguiu por um descuido do governo, não tem nada a ver? Olha o que a matéria fala, presta atenção. Chefe de Gabinete de Segurança Institucional de Lula, à época de 8 de janeiro, Gonçalves Dias, mentiu. A palavra é mentiu ao dizer que não tinha ciência de risco de invasão ao Planalto. E alguém que mente em audiência, mente para a Polícia Federal, mente na CPI que está acontecendo lá em Brasília, na Câmara Legislativa. O que aconteceria se ele fosse de direita? Se fosse o Anderson Torres? 2 dias antes das depredações, o próprio general enviou, o próprio general enviou à Agência Brasileira de Inteligência uma mensagem por celular na qual estava, presta atenção, na qual alertava para os atos violentos que estavam por vir. Depois, G. Dias deixou de comunicar com a ABIN, ignorou 11 alertas e só apareceu no dia 8. E coincidência, apareceu onde? Lá dentro do Palácio do Planalto. A mensagem obtida pela coluna do jornalista Paulo Capelli foi enviada por G. Dias ao WhatsApp de Saulo Moura, o diretor da ABIN, viu? Então, o diretor da ABIN. Às 8h12 de 6 de janeiro, 2 dias antes, o governo Lula sabia. Havia tempo para evitar o pior. Na ocasião, o então ministro do GSI encaminhou uma circular que havia rodado em grupos extremistas. Ou seja, ele sabia que ia acontecer. Mensagem postada em grupos patriotas: vamos atuar em 3 frentes. Primeira frente, acampar em frente às distribuidoras nas cidades. Não tem combustível, ninguém trabalha. Segunda frente, fechar a entrada dos 3 poderes em Brasília, Exército, Legislativo e Judiciário. Quem puder ir para Brasília, vá. Terceira frente, quem estiver em lugares afastados, fiquem nos quartéis. E ele ainda deu a postura, depois sumiu e começou a ignorar as mensagens. Você entende? Ou seja, olha, vai acontecer, vamos fazer isso. De repente, ele cala e para de responder as mensagens da ABIN e ignora. Ou tipo, vai acontecer, mas depois não fala mais nada. Então, não sou eu que estou falando não, meu amigo. É o jornal Metrópolis, tá? É o Metrópolis, tá? Isso aqui não é um delírio bolsonarista. Se tem uma coisa que o Metrópolis não é bolsonarista.
Ah, não, mas o Sandro aí, ele tá pendendo pro lado dos apoiadores do ex-presidente, por isso que ele tá defendendo. Não, é o Metrópolis que tá falando. E eu só quero saber a verdade, eu sou independente aqui. Essa é a verdade dos fatos. Não tem como esconder mais. As próprias mensagens mostram. Tem pedido de prisão do Gonçalves Dias? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não. Não. E o Anderson Torres, teve mensagens como essa? Não. Ele foi filmado dentro do palácio? Não. Ele fraudou o documento? Não. Mas foi preso e ainda está preso, porque uma tornozeleira é um cumprimento de pena. Tá? Ainda cumpre pena. Preso não, cumpre pena. Está presa a tornozeleira. É diferente a forma de tratamento. Tá? Bora lá. Vamos seguir agora para outra pauta aqui também que está pegando fogo. Vamos falar do MST. O que aconteceu? Tem a CPI da MST, que também está dando o que falar. Uma discussão atrás da outra. E aí o Lula, usando o Centrão como base de negociação, usando os ministérios, arrancou, ou seja, expeliu deputados que eram contra, da base do agro, e eram contra o MST. Ele foi lá, por exemplo, o Republicanos foi lá e arrancou a galera, a Magna Mofato de Goiás, um monte de deputados que eram pró-agro e contra MST foram tirados em troca de cargos no Centrão. E isso gerou uma certa revolta, dizendo até que a CPI do MST vai acabar. E aí gerou uma certa, indignação. Por quê? Porque o agro não quer nada disso. E a bancada ruralista foi para cima do Arthur Lira. E o Arthur Lira, entre agradar a bancada ruralista e o Lula, que até agora não fez nada daquilo que ele prometeu para o Lira vai para a bancada ruralista. Lira articula para aumentar a presença da bancada ruralista na CPI do MST. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, articula para aumentar a presença da bancada ruralista na CPMI que investiga a ação dos movimentos dos trabalhadores sem terra. Nessa quarta, ele se reuniu com o presidente da comissão, Tenente Coronel Zucco, e com o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o Pedro Lupion. Ou seja, essa matéria do R7, citando a fonte para vocês, o Lira falou, não vai fazer isso não. Nós vamos ter que colocar o agro de volta aqui, porque o agro é o motor econômico do Brasil. E aí os caras vão dar corda para MST, que invade terra e enfraquece o agro brasileiro, ou vai dar o crédito ao agro? E aí tem um bando de militante aí que acha que o MST é mais importante que o agro no Brasil, né? Um bando de alienado. O fato é esse. Só que dá para você entender o clima tenso que está acontecendo. Essa semana o Stedley, que é o líder do Movimento Sem Terra, foi ouvido. E aí a turma do MST foi em peso, caravanas, quem banca? Porque agora descobriu-se que em alguns lugares, como por exemplo na Alagoas, o próprio governo, o próprio poder público está bancando esses movimentos. E isso não pode, tá? Até porque isso é feito de forma equivocada. E aí alguém banca e a turma do MST foi lá para CPMI para assistir. Saiu bate-boca, troca de empurrão, xingamento, porque é um espaço onde cabe no máximo 80 pessoas, chega um ônibus lá com mais de 120 militantes do MST e os caras quase se estapeiam para poder participar. E aí entra o Stedley debochado, da forma que vocês já viram. E aí o Kim Kataguiri, ele faz um pedido ao Ministério Público Federal. Ele quer a prisão do Stedley. Por quê? Por falso testemunha dentro do Ministério Público Federal. O que aconteceu? É o seguinte. Tiveram vários depoimentos e o Kim Kataguiri, para quem não conhece, tá? É esse deputado. Ele é do Movimento Brasil Livre, o qual eu tenho elogios e críticas ao mesmo tempo, tá? Com todo mundo. Acertou, eu elogio, e errou, eu critico. Eu tento ser imparcial, tá? E aí o Kim Kataguiri aqui, ele partiu para cima do MST, foi um dos grandes que correu atrás de assinatura para que essa CPMI acontecesse, essa CPI acontecesse, não podemos ser hipócritas sobre isso, e agora ele pede a prisão do Stedley. É o seguinte, antes na CPI, teve a oitiva de ex-militantes do MST. E aí, eles denunciaram crimes escabrosos. Era uma coisa, assim, esdrúxula.
tem uma senhora que chegou a dizer que viu enrolarem outra senhora no colchão e iam pôr fogo no colchão com ela lá dentro. Coisa de facção criminosa, uma ação dessa. E aí o Kim Kataguiri perguntou, olha, você, o líder do MST, tinha conhecimento dessas ações? Ele falou, não tinha conhecimento. Ele falou, olha, você fez uma entrevista num podcast, no Flow Podcast, onde ele foi entrevistado, e lá você falou dessas ações. Não, mas eu só falei disso porque eu vi entrevista que eu não sabia antes. Ok, mas ele falou que não sabia até o presente momento. E assim, do podcast até aqui, ele tomou alguma medida? Ele é o líder. Ele não quis averiguar, ele está vinculado diretamente ao sistema. Então, por isso, o Kim Kataguiri pediu a prisão do Stedley. E aí, mais uma matéria, Diário do Poder. Aqui ao lado, você vê o Ricardo Salles, que é deputado federal, e ele é o relator, tá? O relator da CPMI. O Lira está articulando para colocar ali o grupo ruralista de novo. Só que o governo Lula falou, não, a gente até coloca, desde que vocês abrandem, ou seja, peguem leve com a CPMI. E aí, o Ricardo Salles falou o seguinte, não quero acordão para esfriar a CPI do MST, não. CPI do MST, nós vamos continuar na mesma pegada e vamos para cima. Eu não vou parar. Eu quero... A CPI, ela vai trazer a verdade. E quanto mais crime a gente descobrir do MST, nós vamos divulgar. E aí, o que acontece? Na reunião que aconteceu entre o Agro e o Lira, o Salles foi expulso da reunião, excluído da reunião. Matéria do Estadão, Salles é excluído da reunião de Lira com bancada do Agro sobre a CPI do MST. Enfim, o grande fato é que o Ricardo Salles, ele foi retirado, porque eles querem, colocar a CPI em banho-maria, mas quer deixar a CPI ativa, porque caso tenham novas invasões, é uma medida que o Agro pode utilizar contra o MST. Beleza? Deu para entender até aí? Vocês viram tanto que é complexo o negócio, né? Vamos partir para outra pauta agora. Outra linha de raciocínio. PAC, tá? Programa do atraso... Não, errei. Programa do aceleração do crescimento. O PAC é um programa que já existia, tá? Já existia. E aí, o PAC, ele foi alvo de várias denúncias, corrupção, dinheiro mal usado, dinheiro na cueca, enfim, coisas absurdas que aconteceu durante o PAC. E aí, essa matéria é da Hora Brasília, a fonte é Hora Brasília, mas você vai encontrar em vários outros jornais, anúncio do novo PAC despenca ações da Petrobras e deixa Bolsa de Valores no negativo. Vamos só lembrar que nós já estamos em 12 quedas, 12 seguidas das ações da B3, ou seja, da Bolsa de Valores. O investidor está tirando o dinheiro do Brasil, está sumindo com o dinheiro do Brasil. E a nossa economia pode entrar em pilha e entrar em crise com isso, sim. Então não me venha com chorumelas dizendo que isso não interfere em nada na nossa economia. Meu amigo, os argentinos e os venezuelanos pensaram assim. Então, é um absurdo. E aí, o anúncio desse novo PAC vai ter muita grana da Petrobras. E aí os investidores da Petrobras falaram, o quê? Eu vou deixar o meu dinheiro para a Petrobras fazer um novo PAC com obras paradas, com superfaturamento, inclusive de estádios, hospitais e mais não sei o quê? Não. Obras na mão da Odebrecht, que foi reabilitada e pode voltar? O investidor falou, tô fora, meu irmão. Quero isso não. E aí, o investidor tirou a grana da Bolsa de Valores e a Bolsa de Valores do Brasil despencou. Só que a gente tem que reconhecer o seguinte, tem uma garantia muito, muito, muito importante, que essa ninguém vai questionar. Ninguém vai questionar. Tem uma garantia de que a Bolsa, que a Petrobras não vai quebrar com o governo e com o novo PAC. Pode ter certeza que tem uma garantia importante. E qual é a garantia? O José Guimarães afirma ter convicção de que as obras serão todas entregues nos próximos 4 anos, as obras do PAC. Não vai ter superfaturamento, não vai ter obra parada. Afinal, nós temos a palavra do José Guimarães, que é o líder do PT. Essa é a garantia total. Tá, convenhamos, cá entre nós e ironia à parte,
O José Guimarães, ele é muito criticado e a única coisa que o governo PT quer que você acredite é na palavra deles. O José Guimarães, pejorativamente, ele era chamado até de Capitão Cueca por causa daquele caso de um assessor com dinheiro na cueca, e vem daquela época de escândalos do governo PT. Agora eles querem que a simples palavra do líder do PT seja suficiente, e não dá. E aí, eu tô aqui sempre de forma imparcial para trazer as coisas como elas são. Então, você que é usuário das redes sociais, muito cuidado. Eu vejo gente ofendendo, chamando as pessoas de apelidos. Isso pode dar problema. Em especial aqui é o José Guimarães, tá? E aqui é um advogado te orientando. Tem muita gente que, quando ele faz uma postagem, vai lá, o ofende, o chama de Capitão Cueca e não sei o quê. Você pode ser processado e pode ir até pra cadeia por causa disso, em xingar ele. Por quê? Presta atenção. Matéria da CNN Brasil. Sabe aquele caso dos dólares na cueca? Foi encerrado, tá? Justiça encerra processo contra petista no caso dos dólares na cueca do José Guimarães. O processo foi rápido, sabe? Principalmente se fosse um caso contra alguém de direita, talvez até demorasse mais. Foi só 16 anos que esse processo ficou correndo. Um assessor, o José Adalberto Vieira, foi preso no embarque do aeroporto, 209 mil numa maleta e 100 mil em doletas, dinheiro, tá? Dólares, mais de 1 milhão de reais, tá? Mais de 1 milhão. Só pra você ter noção, quase 1 milhão, né? Não sei, a época do câmbio, o que tava lá. Mas o que você precisa entender? Levou 16 anos, foi para a mão do STF, o STF ficou anos com esse processo na mão. Depois o STF entendeu, olha, esse caso de corrupção, caso que a gente investiga, podia ser até joias na cueca, já parou para pensar nisso? Isso não é do STF, isso não tem que estar na mão do Barroso, que quem definiu foi o Barroso, e nem na mão do Alexandre de Moraes, e nem na mão do Toffoli, de ninguém. Caso que envolve políticos que não têm cargo com foro privilegiado no Supremo, não é o Supremo que analisa. E aí o Barroso falou, olha, manda de volta para o estado de origem do deputado aqui. E aí passou, deu 16 anos, aí prescreveu. O que é prescrever? Governo e a justiça dormiu no ponto, então não tem mais nada que cobrar sobre o caso dos dólares na cueca. Ele foi pego com os dólares na cueca? Foi. Chegou a alguma conclusão? Demonstrou que esse dinheiro era lícito? Não. Todo mundo teve repercussão desse caso? Sim. Ele vai ser punido? Não. Ele é inocente? Sim. Para a justiça, sim. Porque vigora o princípio da presunção de inocência. E aí você, cidadão, que foi quem foi o lesado dessa história, se você proferir ofensas, você vai responder criminalmente por isso. E talvez não leve 16 anos e prescreva. Provavelmente, se você, principalmente, se tiver uma bandeira verde e amarela no seu perfil, em menos de um mês você já está na cadeia. Esse é o Brasil de hoje. Esse é o Brasil de hoje. Então, prescreveu o caso dos dólares na cueca. Prescreveu e vigora o princípio da presunção de inocência para eles. Entenderam? E aí, se você for de direita, não é o mesmo peso e a mesma medida. Não tenha dúvidas disso. Vocês conseguiram entender a mensagem que eu quis passar para vocês quando eu disse aqui da questão da competência que o Barroso mandou para baixo porque ele não tem foro privilegiado, mesmo que fosse caso de joia? Você entendeu, não entendeu? Que isso não é pauta de STF, o tamanho da celeridade que acontece, você conseguiu entender tudo isso? Pois é o Estado, hoje, democrático de direito, com o devido processo legal, com a ampla defesa e o contraditório e com o princípio da igualdade. Todos desrespeitados, infelizmente, do nosso Brasil. Isso não pode ser. O Brasil deve vigorar pela pauta da democracia, deve vigorar pela pauta do devido processo legal, pela igualdade entre todos. Aqui não dá para criar tribunal de exceção para perseguir um ou outro opositor político. Aqui não é um país onde um ministro do Supremo possa dizer que a América Latina
tá crescendo a extrema direita e temos que combater isso. Isso não faz parte, não tá certo. E Rui Barbosa hoje deve estar revirando o caixão ao ouvir esse tipo de situação, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final, sempre um prazer estar aqui fazendo mais editorial com vocês e espero que vocês tenham entendido aqui o nosso conteúdo. Grande abraço.